Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Risse. Para quem não me conhece ainda, tá? Eu sou especialista em planejamento, gestão e suporte em viagens, tá? Sou proprietário da Kalina Viagens Perfeitas e agora está começando mais um quadro Sala VIP. O Sala VIP foi criado pensando em você, tá? Cliente final, para lhe ajudar a planejar melhor a sua viagem. Então, no Sala VIP, semanalmente, a gente tem convidados aqui, representantes de redes hoteleiras, representantes de destinos e hoje teremos também aqui um representante de um receptivo, né, que representa também o destino, vai falar muito sobre o destino de Natal, tá bom? E também vai falar um pouquinho sobre a importância aí e toda a estrutura que se tem em relação ao receptivo, para quando você for fazer seu passeio, você fazer com um suporte, você fazer com uma estrutura correta, e a gente vai trazer aqui alguns exemplos, né? Principalmente eu tenho um caso em particular com essa empresa lá de Natal, que nos ajudou muito aqui na Kalina, então eu quero contar depois isso para você, que é importantíssimo, tá? Vocês saberem. Então, para começar, tá? Vou chamar aqui o meu amigo George Costa, tá? George, muito boa tarde. Vou ativar seu microfone aqui, tá bom? Jorge, muito obrigado por aceitar nosso convite. Peço para você que você se apresente. O George é diretor da Look, tá? Look Receptivo lá em Natal. Tá há mais de 20 anos ali em Natal. Conhece pouco a região, tá? Conhece pouco a região. Então, Jorge, se apresente. Fala um pouquinho aí também como a Look pode ajudar o nosso viajante aí em Natal. Muito obrigado, cara. Tudo bem? Bom, boa tarde, no caso. Aqui a gente está falando hoje à tarde, mas no YouTube você vai estar disponível aí. Isso, boa tarde, boa dia, boa Boa noite, noite, toda aí hora, fica à né? A vontade. gente está. É um prazer, sabe, Fábio? A gente está aqui falando um pouco sobre turismo, falando um pouco de Natal, falando um pouco sobre a Look, né? Que é uma empresa que já está há 60 anos no mercado de receptivo e aqui em Natal há 20 anos em operação. Então já temos uma larga experiência e com uma grande qualidade, né? A gente sempre procurando melhorar na qualidade no dia a dia. Então, a gente vai falar um pouco do destino, vai falar um pouco das possibilidades de reabertura, de como estão as coisas aqui e sobre a importância em escolher o receptivo, escolher o operador para poder ter o sucesso na viagem do seu cliente. Então, falando um pouco dos nossos protocolos e de como vai estar agora nessa retomada, no caso do destino Rio Grande do Norte, a nossa previsão de retomada das atividades é na segunda quinzena agora de julho. Algumas cidades já definiram via decretos essa reabertura de hotéis. As praias aqui no Rio Grande do Norte não chegaram a ficar fechadas, mas foram proibidas atividades de aglomeração, né? Então não tinha barraca de praia, não tinha cadeira, enfim. Então, para a atividade turística, esses serviços são muito importantes. Então, quem estava aqui em Natal hoje, ele poderia apenas fazer atividades privadas, ou seja, você está sozinho com a sua família e você ir à praia, ok. Você fazer um tour na cidade panorâmica, ok. Transfer de chegada e saída também estava funcionando. Porém, restaurantes e bares e áreas de lazer dos hotéis e áreas de lazer da cidade, elas estavam fechadas. Então, é natural que o turista de lazer tenha remarcado a viagem para agora o segundo semestre. Mas todos os protocolos foram criados aqui no Rio Grande do Norte, com uma parceria com o Senac. Então, só da Look, a gente tem mais ou menos 30 profissionais que estão fazendo cursos no Senac, que vai encerrar agora amanhã, para fazer todo o treinamento desses protocolos de limpeza, de como se relacionar com o cliente. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais difícil para nós que vendemos não só a paisagem, não só o sol, a praia, mas vendemos o calor humano, né? Principalmente aqui no Nordeste, o calor humano é um fator muito importante para o relacionamento com os nossos guias, né? E a gente está tendo que reaprender como fazer isso, não deixar de ter o calor humano, mas manter alguma certa distância, nesse distanciamento social necessário nesse momento, tá? Então, esse é para dar um panorama mais ou menos de como nós estamos agora e o que pretendemos fazer. A empresa já está preparada, já tem condições de fazer a operação dentro da segurança sanitária necessária. Certinho, Jorge. É que eu tenho falado para todo mundo, né? Uma coisa é certa. Teremos, na verdade, viagens mais seguras, ambientes mais limpos, né? E com uma atenção maior para o cliente. A gente sabe disso
né? Porque precisamos. E como você falou, não é só reabrir, né? Na verdade, assim, já existia a possibilidade do cliente voos diminuíram, mas tinha voo. Porém, o que a gente está percebendo aqui, George, não é nem a insegurança da viagem, do fato de contaminação, vamos dizer assim. Porque se você segue protocolos, você diminui a chance de você ser contaminado, né? Obviamente. Mas é saber se você vai poder usufruir da melhor forma do destino, né? Que você falou, não adiantava ir agora em maio e agora em junho e uma barraca de praia fechada, você não tem aquele restaurante tradicional para você não poder ir lá no Camarões, né, para poder Pois jantar, é. entendeu? Não tem como. Então, assim, a gente está percebendo muito com os clientes, a gente tem conversado com os nossos clientes, tem feito pesquisas aqui, existe o desejo de viagem, mas o que a maioria quer saber, assim, como que vai estar, né? Então, nessa Isso. reabertura, como que vai estar, o que está sendo feito. Por isso, a gente está convidando vocês da Look para trazer aqui. A gente vai fazer agora uma série de Nordeste, pessoal, tá? Então, a gente está começando por Natal, Porto de Galinhas, a Look tem João Pessoa também, tem Noronha. Então, assim, a gente vai fazer uma série de Nordeste aqui, porque a gente sabe que é um dos principais destinos a serem procurados. Então, a gente vai trazer como que está a situação local, né? E como você pode aproveitar ao máximo essa questão. Então, só recapitulando aqui, meados de julho é a previsão de retomada, com Sim. acompanhamento do Senac, aí, os profissionais, para dar realmente essa segurança para vocês, para os viajantes, né, Jorge? Em relação aos ônibus, que normalmente é utilizado, provavelmente vai ter esse distanciamento em relação a quem está. Como que vai funcionar? Naturalmente, a gente imagina que inicialmente o volume vai ser pequeno de pessoas e vai haver um distanciamento natural, né? A gente não vai tentar, por exemplo, andar com as vans, os ônibus abertos, com os vidros abertos, ou quando usar o ar-condicionado, usar aquele ar-condicionado que recicla o ar, né? Não, nós todos estamos preparados com máquinas de ozônio para poder fazer a desinfecção diária desses veículos, então isso vai dar uma segurança maior nessa operação. O que a gente precisa é que realmente a atividade econômica reabra, né? O shopping reabra, o restaurante reabra, o bar, porque não se faz turismo num quarto de hotel, né? Não dá. Então a gente espera que realmente a gente tenha essa condição de fazer agora no final de julho e começo de agosto já está, não vamos dizer normalizado, porque não vai ser mais normalizado, enquanto não houver, obviamente, uma vacina em larga escala, a gente sabe que vão ter diferenças na hora de fazer essa operação. Mas a gente entende claramente que, como nos outros países que já voltaram, o turismo vai ter, sim, a sua vez de você estar nesses locais públicos, né, de circulação. Especialmente aqui em Natal, que a gente tem dois fatores muito importantes. Primeiro, umidade baixa, a gente tem sol praticamente o ano inteiro, e a gente também tem um vento constante, então isso faz com que o nosso ar seja extremamente puro, o que vai facilitar também essa não propagação do vírus, porque você vai estar normalmente em ambiente aberto, e nada melhor do que uma praia para estar num lugar seguro, né? Com certeza, uma praia, uma cervejinha gelada, uma água de coco, né? Isso é importantíssimo para se sentir bem. Que legal. O George, e em relação à Look, para o pessoal entender, vocês não são simplesmente, porque às vezes fala em receptivo, normalmente a pessoa fica na cabeça, aquele que me pega no aeroporto e me leva para o hotel, né? Mas não, né? Hoje, como que a Look pode hoje dar um suporte para os clientes que vão para Natal, Jorge? A gente sempre fala que levar de um ponto a outro é uma operação razoavelmente simples de fazer, né? Essa é só a parte visível do que a gente tem. O que o receptivo faz, na verdade, é ser os olhos do agente de viagem e do operador aqui. Então, quando o agente de viagem escolhe comprar um receptivo, ele não está escolhendo apenas o transporte, ele está escolhendo uma segurança que aquele cliente vai estar na cidade, uma estrutura que aquele cliente, na hora que precisar, ele vai ter. E, principalmente, ele vai ter uma assessoria durante todo o período da estadia dele aqui. E não somente naquele momento que eu peguei um táxi ou peguei um Uber, eu fui de ponta a ponta, levei aquela meia hora, uma hora com aquele prestador de serviço, depois nunca mais vi. No caso do receptivo, não. Ele vai pegar no aeroporto, vai realizar os passeios e, principalmente,
no momento que precisar de alguma informação, no momento de acontecer algum imprevisto com aquele cliente, nós vamos ser os olhos e os braços do seu agente de viagem, lá que é onde você confiou aquela compra, para resolver esses problemas. É um problema com o hotel, foi um problema que teve no restaurante. Pode acionar o receptivo, porque faz parte do nosso trabalho assistir ao cliente e não apenas transportá-lo. Então, esse é um grande diferencial que as empresas de receptivo em geral têm, e a Look tem uma característica muito forte de estar ligada diretamente a essa assistência ao cliente em todos os lugares. Não, e é poder conversar, né, Jorge, com quem vive, né? Com quem vive na cidade, sabe todos os macetes da cidade, as dicas que você quer. Porque quando o cliente sai daqui, cada um tem seu perfil, cada um tem seu gosto. Então, assim, conseguir auxiliar. E uma coisa que eu achei legal, Jorge, nas últimas viagens que eu fiz, eu tive em Maceió, por exemplo, que vocês também têm base lá, e é a liberdade, né? Quando você chega, existe um planejamento, fala, ó, essas são as opções da semana, tá? Mas eu tinha liberdade de um dia antes falar, olha, tem lugar ainda? Tem, então eu quero ir. Tá bom, amanhã eu passo aí, você paga amanhã, depois acerta. Então tinha essa liberdade, né? Que às vezes a pessoa fica assim, não vou contratar, porque daí vão me colocar um monte de coisa para fazer, eu quero ficar um pouco mais livre, mas não, você tem a liberdade de escolha, né? E a Nós temos opção ainda 12, aqui em Natal, por exemplo, nós temos mais de 12 passeios. Então, o cliente ele vai ficar muito à vontade para entender qual o passeio que se encaixa melhor. Eu tenho criança, eu não gosto de mergulhar, eu não gosto de subir escada, eu gosto muito disso, eu gosto muito daquilo. Então, ele vai se adaptando a seu perfil e não ao perfil da empresa. Então, esse é um grande diferencial. E tem muitos que dizem, eu não gosto de andar muito em grupo, tal, isso não é muito legal para mim. Na verdade, hoje eu tenho certeza que a maioria que está escutando a gente aqui não conhece o seu vizinho, né, de porta, muitas vezes. E dentro de um grupo de turismo, a gente já viu ser formadas grandes amizades, pessoas que moravam no mesmo condomínio no interior de São Paulo e se descobriram como amigos a partir de uma viagem para o Nordeste, a partir de uma convivência dentro de passeios. Então, nesse mundo tão distanciado das pessoas, acho que essa relação ela é muito válida, é uma grande oportunidade de você poder ampliar seus horizontes de amizade e de novas pessoas e a partir dali ter uma nova visão de como você está distante, às vezes, de parentes ou de amigos vizinhos e passa a ter essa convivência. Então, alguns exemplos nós temos aí nesses anos todos de viagem que, na verdade, a gente leva isso para a nossa vida também. Hoje a gente percebe que quando você está circulando com mais pessoas, e agora na pandemia você vê claramente essa necessidade, né, de estar junto com pessoas, essa é um grande diferencial que o turismo organizado aqui do Nordeste tem. Porque diferente de outros lugares, naturalmente, né, que você vá, o Nordeste ele se especializou em fazer turismo de massa. Então, assim, achar que a gente no Natal vai fazer só o turismo individual, não é. A gente sabe que tem um volume e sabe que é um turismo de massa, mas para isso nós nos preparamos. Nós temos garantias, locais que vão receber restaurantes ou pontos de apoio nas praias que têm infraestrutura para atender aquilo de forma com qualidade, né? Não é porque apenas o bistrô é bom, é ótimo, eu também gosto. Mas o Camarões aqui em Natal, que atende 600 pessoas numa refeição, também é ótimo. Então, basta ter uma estrutura. E eu acho que a Look conseguiu fazer esse trabalho vamos chamar assim, de conciliar o turismo em grupo com as qualidades que esse turismo em grupo pode trazer. Com certeza. Eu falo assim, a viagem é um mix, né? Tem momentos que você quer ficar tranquilo, mas o ser humano foi feito para se comunicar, para se interagir, né? E eu sou prova viva de vários amigos que eu fiz durante a viagem, né? Amigos pessoais, hoje são amigos pessoais realmente meus, né? Pessoas que eu conheci em viagem se tornaram amigo. A família inteira começou a viajar com a nossa agência, é cliente da nossa agência, né? Assim, mas de um simples contato ali tomar uma cerveja junto no balcão, às vezes, do bate-papo rápido ali, acabou se tornando amigo, né? Então, eu tenho esse exemplo aqui que eu sempre dou pro pessoal. Ô, Jorge, vamos
falar um pouquinho de coisa boa, de lugar bonito, para o pessoal conhecer. Jorge vai pôr uma apresentação para a gente aqui. Vê se vai dar certinho aí, Jorge. A gente libera aqui. Vê se vai liberar aí para você, que é para estar liberado. Senão a gente... O anfitrião ainda desativou o compartilhamento de tela. Espera um pouquinho aí que nós vamos resolver esse problema. Só um minutinho só. Pronto, pessoal. Problema resolvido. Já acertamos questões técnicas. O importante agora aqui que o nosso amigo Jorge vai dar uma aula para a gente de Rio Grande do Norte. Jorge, fique à vontade, apresenta para a gente aqui. E no meio eu vou tirando dúvidas para o pessoal aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Para quem nunca veio aqui no Rio Grande do Norte, essa aqui é uma imagem aqui de Natal. Esse aqui são os nossos principais pontos turísticos e tem algumas novidades aí, como Pipa, São Miguel do Gostoso, que são praias de menor tamanho, que as pessoas podem ficar hospedadas com mais tranquilidade. E Touros, que tem, sem dúvida, um grande equipamento turístico, que é o Vila Galé. Vai passar um pouquinho sobre eles, tá? Jorge, aproveitando aí que você comentou, vocês estão nessa expectativa também do pessoal que for procurar nesse primeiro instante lugares que tem menos gente, como você falou em relação à Pipa, procurar as praias, às vezes, um pouco mais isoladas do grande centro Natal para poder ficar mais à vontade? Eu acho que as pessoas vão querer praias mais isoladas, mas aí Natal já sai diferente em relação às outras cidades. Porque Natal tem a via costeira que permite você estar isolado, numa praia quase que privativa, e ao mesmo tempo muito próximo de infraestrutura, né, de restaurantes e tal. Então, eu acho que a gente vai apresentar um pouco isso também, as pessoas vão entender o diferencial que Natal pode oferecer. E também por ter poucos hotéis que são hotéis verticais, né? A grande maioria nossa são hotéis horizontais, com muitas áreas, muita área de lazer. Então, eu acho que isso também vai facilitar, dar menos aglomeração dentro dos hotéis, tá? Não, legal. Então, eu vou passar aqui um pouco sobre algumas imagens sobre o Rio Grande do Norte, né? Um estado que tem, na sua característica principal, muita diversidade. Então, você tem dunas, você tem piscinas naturais, você tem falésias, o que faz da gente um estado especial no Nordeste do Brasil. Também cultura, história, muita natureza, muita gente de norte ao sul, a gente tem condições de apresentar muita natureza para o nosso turista. Bom, gastronomia, já dá água na boca, né? A gente tem aí camarão, a carne de sol, que é muito famosa aqui em Natal. Então, frutos do mar, peixes e carne de sol são nossas principais atrações falando na gastronomia, tá? Quem que não gosta, né, de uma tapioquinha depois do café da manhã ali? Maravilhosa, né? Essa carne de sol, aquele queijinho coalho. Sensacional. Então, assim, esse é o nosso aeroporto de Natal, que fica numa cidade chamada São Gonçalo do Amarante, não fica dentro da cidade. Então, fica mais ou menos 40 quilômetros de distância dos pontos das zonas hoteleiras aqui do Natal, né? Então, você chega no aeroporto e tem uma viagem de mais ou menos 45 minutos até o hotel. Um aeroporto teoricamente novo, né? Ele foi construído do zero em 2014, né? Então, tem muita infraestrutura, é muito tranquilo para fazer a operação e muito conveniente para o passageiro, né? Você consegue ter os serviços de hotelaria de aeroportuários muito fáceis, né? Bagagem, ponto para embarque dos veículos, tal, funciona muito bem. Aqui é um pouco de como a gente chega, né? A distância aí de seus 40 quilômetros. As principais pontos turísticos de Natal, Morro do Careca, Via Costeira, né? Dentro da nossa praia de Ponta Negra, que é um marco, um cartão postal principal que a gente tem aqui em Natal. Jorge, é importante lembrar, né, das informações que você passou aqui, que tudo isso de pontos turísticos, eles são próximos, né? Eles são próximos aqui da parte central, né? Natal tem essa característica, né, de ser uma cidade pequena, relativamente pequena, e principalmente a área de praia dela e de entretenimento, ele é bem concentrado, né? A gente vai falar um pouco sobre isso agora. Enfim, Natal, como para informar vocês, né, que é a capital do estado, do Rio Grande do Norte, é a cidade onde tem mais infraestrutura, tanto turística como de moradia. É conhecida como a cidade do sol, né? Nós temos aí mais de 300 dias de sol por ano. E os outros 65 chove só um pouquinho, ou de manhã ou de tarde, mas assim, não é raro acontecer aí um dia inteiro de chuva, especialmente
você passar uma semana de chuva aqui é uma coisa que é impensável. E a gente tem uma coisa que todo mundo está buscando hoje em dia, que é o ar mais puro das Américas. E isso é porque os ventos que sopram do mar, nessa parte do Nordeste do Brasil, eles fazem com que, além de limpar o meio ambiente, né, a parte que nós temos de respiração, nós temos também a condição de não ter muitas nuvens, exatamente esses ventos que são constantes aqui em Natal. E tem uma quantidade enorme de hotéis na cidade, o que faz você quiser ficar numa pousada de charme, tem. Quiser ficar num mega resort de 400 apartamentos, tem. Então, eu vou apresentar só um pouquinho, rapidamente, algumas imagens dessa, vamos Beleza. dizer assim, do que nós temos, né? Então, algumas atrações que nós temos aqui no final do ano, novembro para até janeiro, nós temos o Natal em Natal, que é espetacular. Um período de festas constante todas as finais de semana aqui em Natal. O Carnatal, para aqueles mais jovens que gostam muito de carnaval fora de época, é um carnaval indoor que acontece na primeira quinzena de dezembro. Então, vale a pena tomar nota aí para pesquisar, que é um evento fantástico. E temos o Carnaval e o São João, que são datas muito fortes aqui em Natal, mas principalmente com shows gratuitos e para a família. Então, quem quiser aproveitar esse período de festas também no próximo ano, estaremos aqui à disposição. Aqui é uma grande imagem que nós temos da Praia de Ponta Negra, né? Ponta Negra é onde se concentra a maior parte dos hotéis, bares, restaurantes, food truck, ambulante, enfim, tudo que a gente pode ter num destino turístico está aí em Ponta Negra. Então, você pode fazer basicamente tudo a pé, porque é muito próximo uma coisa da outra. Você sai da praia e vai até a avenida principal, onde tem a maior parte dos restaurantes e bares, em 3 quadras. Então, é tudo muito fácil, muito, muito tranquilo para se locomover. A maior parte desses hotéis aí são hotéis de pequeno porte, hotéis de até 150, 200 apartamentos. Mas uma característica principal aqui de Natal é que você observa, diferente de outras cidades litorâneas, que nós não temos edifícios à beira-mar. Isso. Isso faz com que Natal tenha uma característica de um turismo de lazer de famílias, né? Você não tem aquele paredão, avenida, carros andando na beira-mar, tal. Isso não existe em Natal. Então, é uma coisa mais com a natureza mais forte, mais próxima mesmo da gente nessa circulação. Então, isso também dá um platô de visual maravilhoso, né? Porque a gente tem uma praia aí praticamente virgem, vamos chamar assim, porque você não tem essas avenidas, grandes estacionamentos na beira da praia, e ao mesmo tempo com infraestrutura, que é o que o turista quer, né? Aquele lugarzinho para compras de artesanato, shopping, estão todos por aí, Fábio. O Jorge, e é legal, né, que você falou aí de vários perfis de hotéis, né? Esse primeiro que a gente está vendo na foto que é o Esmeralda, né? Que é um hotel assim campeão de venda. Esse daí é o Rifolis, o Esmeralda está um pouco mais à frente, mas Então, são características muito parecidas, né? é que ele é bem parecido com o É Esmeralda muito aqui, mas são parecido. o Reforço, o Esmeralda são hotéis de frente com a praia, bem legal para se ficar, padrão ali vão ser 4 estrelas. A gente tem o Vogal, que é um hotel novo aí em Natal, luxo assim completo, né? Então para quem quer, né? para quem quer luxo em Natal é ele, né? E temos os resorts, né? A gente tem o Ceres, a gente tem ali o Ocean Palace, a gente tem o Wish, também o Wish que fica mais também ali na parte da Via Costeira. Eu vou passar aqui, então, olha, aqui é a Via Costeira, nossa grande Via Costeira. É uma avenida de 9 quilômetros que liga Ponta Negra, que está aqui no fundo, né, o Morro do Careca, aqueles edifícios ali atrás, para o centro da cidade. E do lado direito é toda a área de Mata Atlântica que nós temos na cidade, de preservação ambiental mesmo, dunas, né, com vegetação. E do lado esquerdo ficam os hotéis. Então, toda essa faixa de praia aí, ela é praticamente privativa para cada um desses hotéis. Os hotéis mais próximos de Ponta Negra são o Ocean Palace, o Ceres e o Wish. E aqui mais para cá você tem o Imirá, você tem o Pirâmide, outros hotéis, e o Vila do Mar também fica no meio do caminho. A grande diferença é que você pode estar num hotel all inclusive, por exemplo, com grande área de lazer, com muito entretenimento, e ao mesmo tempo quer ir comer no Camarões, ou quer ir comer no Mangai, que é um regional, quer fazer algo de diferente, quer ir num shopping, num artesanato, tomar um sorvete,
você vai ter condições de ir em 5 minutos, você está nesse lugar. Então, Natal tem essa característica, apesar de ser uma cidade de praia, uma cidade litorânea do Nordeste. Eu vou mostrar aqui essa próxima foto, que é também o Morro do Careca, lá no finalzinho, né? Ponta Negra, lá no finalzinho, na esquerda, lá em cima. Certo. E você vê que Natal mesmo, a cidade onde o morador está, ela fica por trás do Parque das Dunas, e não dentro das praias. Então, as praias são muito à vontade para o turista circular. Essa região aqui é chamada de Praia dos Artistas, né? Tem também hotéis aí, hotéis mais econômicos, mas tem essas baías maravilhosas aí que nós temos aí para um banho de mar, é incrível. E o Forte dos Magos, que é o nosso principal cartão postal histórico da cidade, onde nós iniciou. Então, apesar de ser uma cidade litorânea, a maior parte de Natal não mora na beira da praia, e aí o turista, sem dúvida, tem um privilégio de estar nessas praias quase que virgens aí dentro da cidade. Não, que legal, é tudo próximo. É que assim, desde a parte turística, se você tem aqui histórica, né, você tem, e o centro turístico hoje também estão próximos, né? E Exatamente. quer fazer a pé? É só ficar ali na Ponta Negra. Quer um pouco mais de privacidade, hotéis maiores? Vem aqui para a região da Via Costeira. Isso, da Via Costeira. E aí você está a 5 minutos ali, 6 minutos ali do centro, né? Então, isso não deixa você isolado para ter uma privacidade. Exato. Isso é bem legal. A maior parte mesmo. dos resorts que existem no Brasil, você está lá a 40, 50, 60, 100 quilômetros de distância do vilarejo mais perto, vamos chamar assim. Então, esse é um grande diferencial de Natal. É muito do estilo do cliente. Se o cliente gosta de fazer tudo a pé, claro que Ponta Negra é a melhor opção. Se o cliente gosta de uma infraestrutura de hotel maior, a Via Costeira eu indico como uma melhor opção para ficar. Aquele cliente que tem uma condição econômica menor, que de alguma forma quer aproveitar a cidade, eu indico aqui a Praia dos Artistas como uma opção. Certo. Então, são as 3 regiões turísticas de Natal, vamos chamar assim, dividida nessas três áreas. Tá? Legal, Jorge. Agora a gente vai falar um pouco fora de Natal. O que é que nós podemos fazer fora de Natal, né? Eu tenho aqui, no litoral norte, Genipabu, famosíssima Genipabu, né? Isso Nós mesmo. temos aí, desde a década de 80, uma opção incrível que foi criada aqui em Natal, que é o passeio de buggy nas dunas de Genipabu. Essas dunas são extremamente famosas, foram palco de cenários de novelas, de minisséries, enfim. E está a 30 quilômetros só de Natal, é muito próximo. Então, realmente é um ponto turístico incrível no litoral norte de Natal. Além do buggy, você pode ser um dia aí um shake ou então uma odalisca, né, dentro dos nossos dromedários, uma atividade exclusiva aqui de Natal. Não existe outro lugar no Brasil que tenha essa atividade. E você vai fazer isso em cima de uma duna, né, dentro do deserto, vamos chamar assim. O que é muito interessante, as pessoas gostam muito de fazer essa atração. Essa imagem, Fábio, ela mostra assim a famosa pergunta que o bugueiro faz, né? Com ou sem emoção, né? Eu até brinco que entrou num bug já é emocionante, né? Você tá lá com aquele vento na cara, a areia, o cheiro, né? O sol, isso aqui já é uma forma diferente de se lidar com nosso dia a dia. É muito, muito diferente do nosso dia a dia. Então já é uma emoção. Então eu digo, olha, bugueiro, diga assim, você pergunta com mais ou menos emoção, porque com emoção vai ter sempre. Essa daí, claro, está com bastante emoção. Bastante né? emoção, né? Mas, assim, apesar do risco, claro, que existe, porque é um automóvel, mas os bugueiros nossos, nós temos quase 700 aqui em Natal, é uma profissão regulamentada pelo governo estadual, as pessoas eles passam por reciclagem, fazem curso para poder ter a carteira de bugueiro. Então, assim, é bem criterioso. E nós também, do Receptivo, trabalhamos apenas com aqueles bugueiros que a gente confia, né? Então, tem uma lista de bugueiros aí que a gente trabalha fortemente. Para você ter ideia, só na região de Genipabu, fora das pessoas que moram em outros lugares do estado, são 150 bugueiros credenciados que todos os dias fazem esse passeio. Então, é muito seguro, é muito tranquilo de fazer. E é maravilhoso, né? Você tem aí um cenário como esse aí, maravilhoso das dunas de Genipabu. E além de fazer o passeio de buggy, você pode fazer o passeio de dromedário, pode fazer visitar as lagoas, né? Quem já fez esse passeio aqui sabe.
a Lagoa de Pitangui, com um banho incrível, né? Você está, sei lá, a menos de 1 quilômetro do mar, né? E você já tem uma lagoa de banho doce. E tem Jacumã. Jacumã é uma lagoa que talvez nós tenhamos sido os precursores da tal da tirolesa. Aqui, antes de se chamar tirolesa, se chamava aerobunda, né? E o esquibunda. São duas atividades desde a década de 80 aqui que as pessoas fazem nessa lagoa, que você desce a duna ou numa tábua de morro, que cai dentro d'água, ou você faz essa via aérea, né? Por isso que nós chamamos de aerobunda. E depois inventaram um tal de kamikaze. Eu não sei se você chegou a vir, Fábio, mas o kamikaze é você descer numa pranchinha com água corrente, eles botam uma lona em cima da duna. Então aquilo toma uma velocidade enorme, você vai parar lá no meio da lagoa, é super divertido. Ô, Jorge, Então, ouvi um vídeo essa semana, coincidentemente foi. essa semana, e aí a minha esposa falou assim, mas onde que é isso? Hoje que velocidade que pega isso? E a moça desce que nem um foguete, entendeu? Vai lá no meio da água, É lá muito assim. emocionante. Se a gente está falando que viajar é hoje ter experiências, não falta essas experiências aqui em Natal. Pode vir à vontade. Esse é só o primeiro produto turístico que nós temos fora da cidade do Natal. Se eu Tá. subir E um pouquinho uma... mais, a gente vem para essa maravilha, né? A gente está falando de Maracajaú. Maracajaú é um ponto turístico, 7 quilômetros dentro do mar, e tem esses que nós chamamos de parrachos. E os parrachos, eles nada mais são do que formações de corais que afloram, né, na maré baixa, e nós vamos de lancha até essa plataforma aí e fazemos esse mergulho de máscara mesmo, ou então de cilindro você pode fazer. Mas essa plataforma ela tem algumas características legais. Ele tem serviço de bar, né, de coquetel, água. Então você está lá dentro do mar, tem espetinho de lagosta, de camarão. Isso tá aí. Mas o serviço que mais se usa aí não é nem o mergulho, é o Wi-Fi. Fábio, eles instalaram um Wi-Fi no meio do oceano. Você não tem Precisa ideia registrar, né? o sucesso absoluto, porque não é registrar. Registrar é uma coisa. O importante é fazer a live, né? Isso. Você faz na hora a live, manda para os caras, colega, amigo do escritório, entendeu? Então, assim, olha onde estou. Você não vê, não. Você não vê terra ao redor. É sensacional, água transparente. Então, é um sucesso. As pessoas adoram, porque, enfim, além de sentir a emoção, é importante que os amigos saibam Com que você está certeza. sentindo aquela emoção, né? Isso é a nossa vida. É a modernidade, é exatamente isso, né? Ô, Georgia, assim, a viagem propõe que você não esqueça de ninguém, porque na hora que você abre uma cerveja, você lembra de uns 5 amigos, você quer mandar uma foto Exato. para ele, entendeu? A hora que você vai fazer um passeio, você lembra da pessoa, não tem É isso como. aí. Enfim, a gente vai subir um pouco mais, tem Punaú, um paraíso, né? Uma fazenda, basicamente uma Maravilhoso. fazenda com coqueirais, nesse rio que é perene, ou seja, o ano inteiro. E eles fizeram um ambiente maravilhoso para a família descansar. Então, se ele quiser ir para a família descansar, a criança, ficar nesse banquinho de areia, ótimo. Aquela família que tem seu adolescente de 16 anos e sua criança de 8, e agora? O que é que eu faço, né? Aí a gente pode ter aventuras à beira-mar, aí com passeio de buggy, quadriciclo e tirolesa dentro do rio. Então, tem caiaque, tem outras atividades. Então, é um passeio agrada a família inteira. Então, aquele pai que quer ficar com a criança pequena, ok. Aquele adolescente que também está, aquele casal jovem que quer esse cenário paradisíaco, Punaú é uma grande opção aí no litoral norte do Rio Grande do Norte. E tira aquele estereótipo de que o passeio que você vai fazer normalmente é cansativo, né? Que você tem que sair, ficar fazendo batidão, não, né? Você Não. tem passeios que você pode conhecer Tem mais passeios que são lugares um assim, dia outros só não. Por exemplo, o e outros Maracajaú não. mesmo, você vai para a praia, Genipabu, eu quero fazer um passeio de buggy curto, de 1 hora só. Tem. Tem o de 4 horas? Tem. Então o cliente vai optando, né, naquele momento ali. Então aqui também, se não quiser fazer nada o dia inteiro, você está no lugar certo, Punaú tem essa opção. Não, que Aqui a legal. gente vai falar um pouco de Touros, né, que fica a 100 quilômetros ao norte. Esse aqui é o Hotel Vila Galé, uma grande, vamos dizer assim, a mais recente investimento privado que tem no estado do Rio Grande do Norte. São 515 apartamentos, um resort beira-mar, como vocês estão vendo aí. A Praia de Touros não é uma praia turística, então esse hotel foi feito exatamente para as pessoas ficarem internas e tem uma grande estrutura para isso.
Mas em frente à praia desse Vila Galé de Touros tem essa maravilha. Exatamente em frente ao hotel, nós temos os Parrachos de Perovas, que são os mesmos Parrachos de Maracajaú, a gente está mais ao Certo. norte, só que aqui você tem um diferencial que ele é mais raso. Então, as pessoas que querem ir aí, vão de lancha, não tem a plataforma, nesse caso, porque ele é mais raso, mas ele tem... Claro que vai ter aquela jangadinha com isoporzinho para a cerveja, né? Isso não Não pode vai faltar. faltar nunca isso Não, daí. isso não vai faltar. Mas as pessoas podem ficar em pé nessa areia, então muitas vezes o pessoal que tem crianças ou idosos preferem esse aqui mais do que Maracajaú, certo? E vira um Mas é uma passeio grande mais atração. privativo, né, também, né, Jorge? Pode. Um passeio mais Todos esses privativo, né? passeios que eu estou falando podem ser feitos privativos. Por exemplo, se você quiser uma lancha só para sua família, vai fazer. Né? Então, há a possibilidade. Claro que a plataforma de Maracajaú não tem como ser privativa, porque ela cabem Sim, 200 sim. pessoas, então você Lógico, não tem com como ficar. certeza. Mas eu quero uma lancha só para ir mergulhar lá, você tem condições de fazer, certo? Com certeza. Aqui agora a gente vai para São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso é uma praia que fica a 115 quilômetros mais ou menos em Natal, e já é completamente diferente dessas outras que a gente vinha falando. Interessante, Natal tem essa questão da diversidade, porque aí, se você lembrar lá do primeiro mapinha que a gente tem, a gente já virou o continente. Então, aqui é uma Isso. praia com muita areia, né? Com uma faixa de areia enorme, vocês estão percebendo aí. Uma quantidade de vento maior, então quem gosta de windsurf, kitesurf, stand-up e tal, tudo aí é um dos melhores lugares que nós temos no Nordeste para fazer isso. E temos um pôr do sol diferenciado, que é um pôr do sol na água. Na parte leste do estado, o pôr do sol ele se põe nas dunas, né? Vamos dizer assim, na parte Isso. de trás, né? No continente. Aqui não, a gente consegue ter um cenário do pôr do sol ser na água, na praia de Tourinhos ou na própria praia de São Miguel do Gostoso. Essa praia ela foi conhecida nacionalmente a partir do Réveillon. No Réveillon aí são 5 dias de festa com a alta nata do Brasil, o Safadão, de Alok, enfim, é uma festa enorme. E as pousadas são pousadas todas de charme, pequenininha, até 5 quartos, 10 quartos. Então, quem gostar desse tipo de hospedagem e desse tipo de natureza, né, uma coisa realmente rústica, menos a quantidade menor, vamos dizer assim, de pessoas, e aqueles bistrozinhos de 4, 5, 10 mesas, eu indico que São Miguel do Gostoso é uma das novidades que no Rio Grande do Norte tem. Ô, Jorge, então, complementando o que a gente tinha perguntado no começo, né, da nosso bate-papo aqui, para quem quer sair de Natal, que é um lugar com muito mais estrutura, a gente tem ali Touros, o Vila Galé, que é novíssimo, feedback dos clientes é maravilhoso, todo mundo que foi adorou, né? É um padrão diferente, você entra no hotel pé direito mais alto, a gente viu de piscina grande, você tem essa estrutura, quem está às vezes com criança, que existe uma preocupação maior, ou grupos de amigos, né? E Claro. para aquele cliente que quer que fosse um lugar mais bucólico, um lugar mais assim, mais seu, né? A gente tem então aqui São Miguel do Gostoso para você ter essas pousadas, tanto de charme ou não, você ter mais esse privativo, né? Uma praia mais Essa privativa, né? exclusividade, né? Que você vai estar na Exclusividade. exclusividade. Especialmente quando você vem aqui fora de final de semana, quando, naturalmente, no final de semana, a população de Natal vai muito assim, um dia gostoso, mas fora do final de semana, isso aí você consegue tanto preços muito bons quanto exclusividade nas praias e nos restaurantes, né? Certo. Agora a gente vai descer para o litoral sul, né? Então, você vê a quantidade de opções que eu tive só indo para o norte, né? Certo. Estou descendo agora para o litoral sul de Natal. Nós temos um passeio chamado Litoral Sul, que ele agrega 3 grandes atrações. A primeira é esse maior cajueiro do mundo, via Natal e no cajueiro, a mesma coisa do cara ir em Roma e na praça lá do Papa, né? Não vê É o mais ou papo. menos a mesma coisa. Vai em Paris e não vai na Torre Eiffel, né? Então, É o maior bem isso. cajueiro do mundo, ele é muito curioso. É uma visita curta, de meia hora, 40 minutos você faz, mas ele é uma árvore só, mais de 7 mil metros quadrados de árvore. Para as crianças e para os jovens, isso é espetacular, porque você nunca acredita que isso pode acontecer, né? É uma mutação genética que o galho bate no chão, ele volta a ser raiz e sobe novamente. Mas ele tem Certo. um tronco único no meio do cajueiro aí. Então, ele não é o mais alto do mundo, a árvore mais alta do mundo. Não, ele é o maior, né? Então, ele tem essa área gigantesca.
que vale muito a pena essa visita, com esse lado irreverente que nós temos aí. E ele é frutífero mesmo? Sim. Em época entre dezembro e fevereiro, você tira toneladas de cajus aí, maravilhoso. Que Tem legal. até um personagem aí, Doutor Castanha, que fica aí na entrada. O cara é uma figuraça, entendeu? Falando um pouco da história do cajueiro e do caju e do que se faz de caju, né? Porque o caju você usa castanha, usa polpa para suco, você usa polpa para doce. Então, assim, você tem uma enorme quantidade. Castanha é uma coisa que não falta aqui em Natal. Quem já veio aqui também, existem lojas aqui só de castanha, Só de castanhas. Castanha doce, castanha com maracujá, castanha torrada, castanha processada, enfim. O que você imaginar de castanha a gente tem aqui. É o que mais vem daí, né? Na mala. E nós temos, exatamente. A mala de volta é incrível, né? E aí a gente tem outra atração nesse passeio, que é a Praia de Camurupim, ó, que beleza, né? É assim, essas barreiras de pedras aqui, ela protege o mar, protege a costa e formam essas piscinas naturais que qualquer idade pode tomar banho, maravilhosas. A temperatura da água aqui a gente sabe que é assim, em torno de 26 graus, né? Então, é muito agradável para tomar banho. E no mesmo passeio nós vamos até a Lagoa de Arituba, que é também uma lagoa muito próxima do mar, de água doce. Então, saiu da água salgada, vamos à água doce. Tem pedalinho, tem tirolesa, tem caiaque, dá para brincar à vontade. É super divertido aí. Nessa mata aqui atrás, vocês estão vendo, existe uma trilha de quadriciclo que nós fazemos dentro da Mata Atlântica, né? Num túnel, assim, que era uma trilha antiga que as pessoas passavam para ir para a praia. E aí a gente foi montado um passeio por dentro disso aí. É realmente maravilhoso você estar dentro dessa Mata Atlântica. Então, é um passeio completo, mas como você disse, esse você vai parando, vai conhecendo, vai parando, vai conhecendo. Mas a Lagoa de Arituba, que é o último ponto, ele está a mais ou menos 30 quilômetros de Natal. Então, é muito próximo, a gente não perde muito tempo dentro dos ônibus. Isso que eu ia perguntar, porque os outros estavam dando uma média de 1 hora e meia, exatamente, né? Aqui para o sul é um Campinas pouco mais próximo, menos, né? Dá uns 40 minutos. Para o litoral sul, a gente tem esse passeio que, na primeira atração, que é o Cajueiro, são 15 quilômetros só. Então, rapidamente, você já está lá. Certo. Vamos à Praia da Pipa, né? A Praia da Pipa, ela considerada uma das 10 mais bonitas do Brasil. E ela, na verdade, é um complexo de praias. A gente não fala que Pipa é uma praia. Não, ela é um conjunto de praias. E tem nesse chapadão aí, que nós chamamos de chapadão, que é essa falésia, essa parte vermelha, avermelhada, um platô para fotos incrível. Nós estamos na Praia do Amor. Essa Praia do Amor, ela é falada assim, ela é chamada assim por causa da forma do coração que é feita na areia, né? Você percebe aí a junção do mar com a areia. Isso. Ele forma um coração. E em cima desse chapadão, quando você bate a foto, você vê perfeitamente isso. Mas Pipa tem uma seguinte característica: existem falésias, é uma região de falésias, então quem tem dificuldade de locomoção pode ter alguma dificuldade de acessar essas praias. Não é idoso. Minha mãe tem 70 anos, desce e sobe a escada todo dia. Não tem problema. Mas realmente quem tem dificuldade de locomoção é uma praia que a pessoa não vai conseguir aproveitar na sua plenitude. Mas também quem de alguma forma tem alguma certa dificuldade, existem outras praias de Pipa que ele vai poder acessar. Certo. Mas por ter essas falésias e por ter essa cena bucólica aí, né, a gente não tem praticamente nenhuma infraestrutura beira-mar, é que a gente consegue ter cenas como essa, né? Essa aqui é a Praia do Madeiro, é uma das praias de Pipa. E essa praia, ela tem uma infraestrutura de barracas na praia, né, assim, mas como não tem como você chegar de carro, não tem como estacionar na beira da praia, não tem barraca de praia, assim, calçadão, nada disso, você está na natureza. Então, aí nós temos, a pessoa pode fazer stand-up, pode aprender aula de surf, pode ter caiaque e pode nadar com os golfinhos, né? Isso é uma característica muito legal daí. Os golfinhos diariamente vão até aí, até Pipa, até a Praia do Madeiro. E essa praia, ela tem ela tem essa baía que protege, então você não tem ondas fortes, é muito agradável, muito agradável. E tem períodos do ano melhor para se ver os golfinhos ou não, Jorge? Não, ele basicamente tá sempre. O que às vezes muda um pouco é a tábua de maré. Às vezes, quando a maré está muito seca, ele não chega tão próximo. Uma maré enchendo, ele já vem. Porque aqui é a Praia do Madeiro, né? Tá um pouco aqui embaixo, tem essas barraquinhas.
A segunda baía que vocês estão vendo aqui é a baía onde eles moram, vamos chamar assim. Entendi. Então, eles descansam nessa região e vêm aqui caçar. Então, é aqui onde eles vêm aqui, circulam, passam o dia aí e depois voltam para lá, certo? E um pouco Certo. mais à frente, onde está aquela parte mais branquinha, é onde ficam a maior parte das pousadas e restaurantes de Pipa. Então, Que é como mais vocês ao fundo da percebem, foto aqui, né? Que é mais ao exato, é fundo um da foto, né? complexo de praias, né? Então, você tem a Praia do Chapadão, que é um pouco depois, aí tem a Vilinha, e depois tem a Praia do Madeiro, e depois você vem até aqui, a Lagoa de Guaraíras. É Certo. onde nós vamos comer ostra, tomar champanhe e ver o entardecer dentro da lagoa. Esse aqui eu vou fazer questão, vou passar um videozinho que nós temos aí curto, de Pipa. E aqui é um entardecer maravilhoso. Você tem uma lagoa de água salobra, né? Ela tem uma entrada do braço do Do mar mar. ali. E aí a cor da água fica aquele verde esmeralda, tal. É realmente sensacional. O E por Jorge, é fim, a gente legal. vai falar um pouco da hospedagem, né? Quem Assim, fica lá? O que é que eu faço? Né? A mesma coisa de São Miguel do Gostoso. Eu diria que São Miguel do Gostoso é uma Pipa de 20 anos atrás. Pipa hoje certo. ela se tornou um lugar contemporâneo. Pessoas, moradores que eram da Noruega vieram morar aqui, italianos, portugueses, americanos, mexicanos, e cada um trouxe um pouco da sua cultura, da sua comida, da sua brincadeira, da sua dança, da sua música. E você ir à noite em Pipa, você entra nesse momento cosmopolita, né? Que tá todo mundo de todos os lugares do mundo e todo mundo das sandálias e bermuda, né? O que é maravilhoso, né? Então, você tá comendo comidas incríveis, mas num ambiente absolutamente despojado. Esse é um dos futuros do nosso turismo. É esse tipo de produto, de você estar no bistrozinho, no pequeno, pousadas menores, mais charmosas, atendimento mais personalizado. Existem pousadas aqui que o café da manhã é exclusivamente no quarto, não é feito de outra forma. Então, assim, tem muita opção. Pipa tem quase 6 mil leitos, então é uma vasta opção. Tem aquelas pousadas que ficam mais perto do centro, pousadas que ficam mais perto da Lagoa de Guaraíras, lá no município, né? Vamos chamar assim, que o município se chama Tibau do Sul, mas o complexo turístico é Pipa. Existem pousadas lá, existe pousada na Praia do Madeiro, então vale muito a pena fazer uma pesquisa bastante sobre Pipa aí. Esse aqui Não, eu vou fazer questão tem uma, de se eu não me passar um engano, pouco acho que é sobre. Toca da Coruja, né? Que é muito A Toca procurada da Coruja ali. fica bem no centrinho aqui. São É, 16 apartamentos só, mas é isso. assim, de alto padrão, né? Alto padrão, maravilhoso. Você entra na pousada e você não acha que está dentro desse Tem. burburinho, E tem porque está uma muito vila do Sers aí também em Pipa, né? Tem Tem uma Vila vila. de Pipa, que é o SES Vila de Pipa, né? É, Que é bem legal lá, também tipo um condomínio, né? Um pouco diferente isso. do Natal foi Coruja, mas vale a pena. Esse aqui eu vou fazer questão de fazer porque vale muito a pena esse videozinho. É curto, 2 minutos só. Né? Fica tranquilo. É fácil entender por que a Praia da Pipa é o destino mais cobiçado do Brasil. Agora entenda por que 7 dias é muito pouco para desfrutar deste paraíso. A apenas 80 quilômetros de Natal, próximo a João Pessoa e Recife, somos os mais intensos 15 quilômetros da costa brasileira. Somos o paraíso das águas claras, das infinitas falésias, das praias exclusivas. Somos o amanhecer de dias felizes. O paraíso dos golfinhos, dos peixes, das tartarugas, da fauna e da flora abundantes. Somos o paraíso da gastronomia, dos sabores extremos, das comidas, das bebidas. Somos o bom gosto da hospedaria, aconchegantes hotéis e pousadas, para todos os desejos e charmes. Somos o entardecer, a alegria de bem receber. Somos dunas, falésias e mata atlântica. Um precioso complexo ambiental. Somos o santuário ecológico de um povo feliz e hospitaleiro. Somos Chapadão, somos todas as aventuras, os esportes náuticos. Somos o único pôr do sol. Somos anoitecer, no paraíso cosmopolita. Refúgio dos amantes, da amizade, a liberdade, as baladas noturnas. Um paraíso que pulsa 24 horas. Somos americanos, latinos, brasileiros,
europeus, somos Tibau do Sul, somos tibauenses, somos pipenses, somos todos os encantos, todas as cores, todas as raças, todas as famílias. Somos a melhor essência da história, da cultura e do artesanato. Os festivais nacionais, a música e a literatura, a Lagoa de Guaraíras e suas ilhotas, a exclusividade de mergulhar com golfinhos. Somos a inspiração de viver, o seu próximo destino, a beleza singular. E quando a saudade apertar, prepare-se para voltar, porque somos Pipa, o paraíso do Nordeste, Tibau do Sul, Rio Grande do Norte. George, um ponto importante, né? Esse vídeo não é do Rio Grande do Norte, é só de Pipa. Temos o estado todo para aproveitar, né? Você imagina aí como a gente... E você percebe que é um cenário completamente diferente, como se fosse num estado muito distante. Né? O que temos em Pipa é muito diferente do que temos em Genipabu, do que temos em Maracajaú, do que temos em São Miguel do Gostoso. E você está falando de 100 quilômetros para lá, 100 quilômetros para cá. Né? Então, é realmente um espetáculo. Por fim, chegando ao final do estado, no litoral sul, nós temos Barra do Cunhaú, que tem esse rio incrível, com a cor de rio esmeralda, porque o mar entra diariamente nele, né? A boca do rio é uma boca muito larga, e em contato com a água do rio, ele faz essa cor maravilhosa nesse passeio de barco que nós temos aí, que vale muito a pena. Esse independe de Tamaré Alto ou Baixa, mas vale demais a pena, muito próximo de Pipa, então quem está hospedado em Pipa também consegue ir até aí. É isso que a gente tinha para falar do nosso incrível estado, apaixonante, e se quiser conhecer o estilo que você tenha, com certeza vai gostar de alguma forma de estar aqui no estado do Rio Grande do Norte. Não, bem legal, Jorge. E assim, né? É bom trazer. Se você quiser, Jorge, só clicar aí para isso. Aí volta para todo mundo aqui. Voltamos nós. Estamos novamente aqui. E é legal, assim, né? Que você tem uma diversidade gigantesca dentro do mesmo estado, né? As pessoas, normalmente, a gente gosta muito, né? Quando a gente vai fazer aqui o planejamento para o cliente, ele preenche um formulário para a gente entender o que ele deseja nessa viagem. Por quê? Porque é muito habitual, às vezes, ele fica tão preso na cidade de Natal, né? E não ir aproveitar. Porque, por exemplo, esses lugares são lugares de passeios, mas você pode ficar hospedado, então você não é obrigatoriamente ficar em Natal. Você pode ir ficar 3, 4 dias lá no norte, combinar, né, em São Miguel. Eu vou ficar 4 noites lá eu quero um resort nos primeiros 4 dias que eu quero descansar. Depois eu quero ir para São Miguel, ou então eu quero vir para Natal. Ou eu quero fazer Pipa com Natal, porque eu quero ficar um pedaço num estilo, outro pedaço no outro. Eu acho que assim, a gente tem essa condição de diversidade aqui. E é isso que é legal, as pessoas precisam entender que dá para aproveitar tudo, né? Infelizmente, a maioria das pessoas só podem viajar uma semana, você acaba se programando, mas dá para você ficar muito mais tempo, se você quiser, tem o que fazer, né? De forma ali. O meu pai, Jorge, é apaixonado por Natal. O pai foi 3 vezes para Natal, deu o que fazer para eu levar ele para Maceió, para levar ele para outro lugar, só para você ter uma noção. Ele adora. Eu falava brincando aqui que ele inventava convite para ele poder voltar. Tipo, a minha irmã não tinha ido, ele convidava a minha irmã para ir. O tio não tinha ido, ele convidava meu tio para ir, entendeu? Ele queria ir para Natal. Eu tô pensando em viajar, né? Aí ele já chegava e disse, olha, é muito legal, vamos junto. Você não vai para Natal, aliás, se você for para Natal, eu vou com você. Era mais ou menos esse tipo aí, tá? Mas é uma cidade que o pessoal adora, a gente acaba vendendo muito, e principalmente, sabe por que a gente vende bastante, Jorge? Por causa desse mix. Você não fica preso a um só estilo de viagem, né? A maioria das pessoas querem ter um mix de viagem no seu tempo, não sendo obrigado a fazer as coisas correndo. Então, a cidade proporciona isso para ela, né? O destino, na verdade, né? Não só a cidade de Natal, a gente tem outras cidades ali próximas. Então, o destino proporciona isso para ela, tá? Mas é bem legal, é gostoso trazer isso para os clientes. Jorge, só para a gente finalizar aqui, eu comentei, pessoal, no começo do vídeo, eu tenho uma história aqui em particular com o pessoal da Look, né? Eu agradeci o Jorge agora pessoalmente, na época eu agradeci também a todos lá, que é o quê? Há cerca de 2 anos atrás, infelizmente, a gente teve, eu conto isso para os meus clientes, porque precisam saber dessa questão da estrutura. Infelizmente, teve um grupo de famílias
que foram e um dos passageiros acabou entrando no mar e acabou se afogando, veio a falecer nessa viagem. E no meio de todo aquele sufoco, que já se passou de você perder alguém ali, né? Eles tiveram a Look, e nós aqui da agência também monitorando junto com eles, todo o suporte para poder fazer a parte legal que tinha que fazer, para poder trazer, né, essa vítima aqui para a nossa região. E a Look deu todo o suporte. Nós remarcando o pessoal para trazer o pessoal de volta, negociando com o hotel, com companhia aérea, tá? E nesse meio tempo, a Look cuidando dos familiares lá, porque existe todo um trâmite legal, é burocrático para fazer tudo isso, né? E o pessoal da Look deu todo o suporte. E a família não gastou um centavo, sabe por quê? Porque a Look, ela tem, empresas como a Look, tem seguros que cobrem, né? Infelizmente, todo mundo vai para se divertir. Mas a gente sabe que o destino a gente não controla, né, Jorge? A gente não controla o destino. Acidentes podem acontecer, sem dúvida. Podem acontecer, né? E graças a todo o suporte que eles têm, a seriedade da empresa, né? Essa família foi assistida tanto emocionalmente, porque eles me relataram isso pessoalmente depois, quando retornaram, como a parte financeira, que não teve gasto nenhum, né? E a gente conseguiu aqui, através dos nossos contatos também, amenizar toda a questão de remarcação de voo, que vocês sabem, quando remarca, tem custo. A gente conseguiu negociar isso com companhia aérea, com a parte de hotelaria que não foi utilizada, né? Mas era só uma informação importante. Eu agradeci ele, agradeço novamente a estrutura da Look, o apoio para os nossos clientes aqui, para você ter uma noção que quando você faz o aluguel de um carro, você faz a contratação do serviço, né? Lógico que o objetivo é se divertir, né? Mas se você não tiver alguém com respaldo por trás, isso pode virar uma grande dor de cabeça para você. Por isso que a gente sempre indica, vai fazer os passeios, contrate aquelas empresas que foram indicadas pela sua agência de viagem, foram indicadas pelo hotel que está ali, porque ele também tem uma responsabilidade, aquelas empresas que todo mundo conhece, tá? Não vai pegar aquele cara que está entregando flyer no meio da praia, que abordou você na saída de um restaurante, que aí ele vai vender o carro, o seu carro está 2 quarteirões para trás. Foge disso, né? Foge disso. Esses caras, assim, se ele for e voltar e o dia tiver de sol, né, vai ser ótimo. Mas a gente tem que estar preparado para os dias estarem de chuvas e acontecer alguma coisa. E é nesse momento que você entende a diferença de você ter empresas sérias, como a nossa, que está há 60 anos no mercado. Não é por nada, é por um trabalho sério e de qualidade e de atenção ao cliente que a gente faz. A gente não só transporta as pessoas, a gente atende aqueles clientes e faz eles viverem momentos maravilhosos naquele dia de passeio que ele escolheu. Com certeza. Pessoal, Jorge, muito obrigado mais uma vez. Para quem está curioso aqui, ó, o Jorge não está de ponta cabeça, viu? O Jorge, tá? Ele não está de ponta cabeça. É que ele, nesse meio de pandemia, ele falou assim, Rafa, o quarto do moleque aqui virou home office, não tem como, né? Mas é o teto dele, para assim, rapaz, eu fiquei olhando ali, para assim, lembrei daquelas mesinhas de jogar futebol de botão, né? Mas bem legal ali, tá bom? Jorge, muito obrigado, tá bom? Fique à vontade aí para usar a Kalina quando você precisar de alguma informação aqui da gente, alguma parceria. E precisando, com certeza eu volto a entrar em contato com você, viu? Pode ficar sossegado aí. Bom demais. Tá bom, muito obrigado, meu querido. Um abração. Valeu.